Olá, seja bem-vindo ao podcast The Ame Your Life. Eu sou Lia e o episódio de hoje é Reconhecendo o seu Deus interior. Vamos começar o episódio de hoje com um pouquinho de respiração consciente. Eu sei que você não estava esperando por isso, então tome aí 1 minutinho, 2 para se organizar, pausar um pouquinho o que você está fazendo e apenas ficar aqui no momento presente, sentindo a sua respiração. Tome uma boa respiração profunda pelo seu nariz e sinta como seu abdômen infla com essa respiração. Exale devagar, soltando o ar lentamente. Novamente, volte a inspirar pelo nariz, inflando o abdômen, relaxando. Solte devagar e continue no seu próprio ritmo, inspirando e exalando. Sinta como seu corpo e mente começam a relaxar à medida que sua consciência está totalmente na sua respiração. Respire, relaxe, esteja aqui no momento presente, no agora. Observe como você se sente. E pronto, pode retornar lentamente e vamos iniciar esse episódio. Seja bem-vindo e obrigada por estar aqui. Eu quis começar esse episódio de hoje com a respiração consciente, porque quando eu me propus esse tema reconhecendo o seu Deus interior, foi bem intuitivo, na verdade. Eu simplesmente senti que deveríamos começar com a respiração consciente, porque é uma experiência. A única maneira de você reconhecer o seu Deus interior é através da experiência. Você tem que sentir essa presença, essa divindade dentro de você, presente em você, e não um Deus exterior que está no céu ou até mesmo na natureza, enfim, em coisas fora de você. Esse Deus que a gente está falando hoje, essa essência divina, ela habita em você. Então, somente quando você experienciar isso, sentir isso, é que você vai entender. Não há como explicar, como definir
o que é esse sentimento, só se pode sentir realmente. Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência reconhecendo o meu Deus interior, que também é conhecido como despertar da consciência. A experiência de outras pessoas sempre foi muito importante para mim ao longo do meu caminho espiritual. Saber como cada pessoa trilha o seu caminho, porque a história de cada pessoa é única e ela é escrita por cada um, então ela é todo o desenrolar dessas histórias, que é muito único, ele é perfeito para aquele ser, para que ele passe por todas aquelas experiências e conheça a si mesmo completamente. E ao mesmo tempo que essas experiências têm essa individualidade, essa questão de serem únicas, elas também possuem algo em comum. Elas também possuem uma conexão entre todas essas histórias de pessoas no seu caminho de iluminação, no seu caminho de despertar. Elas compartilham uma essência que condiz com o que eu sinto. Então, isso é inspirador, sempre foi e segue sendo inspirador para mim, conhecer a jornada de outros seres humanos. Vou começar então contando um pouco de como foi para mim descobrir esse Deus interior, essa essência divina. De certa forma, eu posso dizer que desde quando eu nasci, eu já sabia que existia algo dentro de mim que era maior do que o que eu podia descrever. Eu nasci em uma família onde meus pais sempre foram muito interessados pela espiritualidade, pela iluminação, por conhecimentos espirituais dos mais diversos. Então, tanto meu pai quanto minha mãe foram grande inspiração para mim e grande influência realmente, né? Desde que eu nasci, cresci nesse meio e toda a minha família também sempre foi muito interessada nesse tema da espiritualidade. Inclusive, eles são de religião espírita e a religião espírita foi, para mim, a porta de entrada para a espiritualidade realmente. Essa comunicação com outras dimensões sempre foi algo real na minha vida, que se pode comunicar com alguém que já não está mais nesse plano, com seres, com entidades, que essa comunicação ela é aberta e possível. E quando a gente fazia uma reunião familiar que chama Evangelho no Lar, que a gente se reunia ao redor da mesa e falava assim sobre ensinamentos dessa religião, enfim, coisas que eram importantes nessa religião. Havia também um momento no final assim da reunião em que cada um fazia a sua própria comunicação com Deus. Então, todos ficavam em silêncio e havia essa liberdade para se comunicar da maneira que você sentisse. Apesar de existirem os dogmas da religião, existirem algumas regras,
indo além disso e sentindo a essência, foi um momento muito importante para que eu pudesse realizar minhas primeiras comunicações diretas com Deus. Nesse caso, até era um Deus externo, né? Falando como se Deus estivesse no céu ou longe. Mas de certa forma, na minha experiência individual, eu sempre o senti muito, muito presente dentro de mim. E citando aqui um outro exemplo também, houve uma reunião em que uma prima trouxe uma mensagem, inclusive foi uma reunião natalina, foi antes de iniciar realmente o Natal, algumas pessoas se reuniram para fazer essa troca, quem tinha interesse nesse tipo de compartilhar, né, desses assuntos, nessa energia, podia se reunir e eu obviamente estava lá, apesar de ser apenas uma adolescente, era de meu total interesse estar ali e escutar o que seria dito. E ela compartilhou uma mensagem que me marcou muito. Ela falou que dentro de cada um de nós existe um oásis belíssimo, que é o refúgio de cada um. E na verdade eu realmente não lembro as palavras que ela usou nesse dia, mas eu senti esse oásis, eu senti essa porta para essa outra dimensão aberta dentro de mim, realmente no centro do meu ser, e realmente me marcou muito, porque ela estava falando de um refúgio interior, para que quando qualquer coisa me afligisse ou me preocupasse, eu poderia me refugiar em mim mesma. Eu não tinha necessidade de ir a um lugar exterior para buscar ajuda ou refúgio. Eu era o meu próprio refúgio. Dentro de mim estava tudo o que eu jamais poderia precisar. E eu compartilho hoje essa mensagem para que você também reconheça esse oásis, ou esse jardim secreto, ou essa floresta encantada. Tudo isso está dentro de você. Todas as dimensões mágicas que você puder imaginar existem dentro de você e são o seu melhor refúgio. Não é um refúgio em um sonho tolo ou em uma fantasia sem sentido. Muito pelo contrário, é a sua magia, é a sua pura energia e consciência que você acessa com a respiração consciente. É por isso que todo o meu trabalho foi iniciado disponibilizando a respiração consciente, porque ela é com certeza a ferramenta mais importante para sentir o divino em você, para sentir a expansão de tudo o que você é, toda a sua luz, toda a sua sombra, tudo o que você é, tudo o que você já foi, tudo o que você pode ser. Ah, que maravilha poder se conhecer de verdade, sem medo, dentro da sua própria respiração, dançando a sua própria música, a sua própria dança, a dança da sua alma. Então, aqui continuando com o meu compartilhar sobre o meu despertar, foi realmente importante ter passado por todas essas experiências familiares, mas naturalmente
o processo vai fluindo, tudo vem chegando até nós para nossa evolução. E em algum momento a religião não fez mais sentido para mim, o espiritismo não fez mais sentido para mim. E eu quis começar o meu próprio caminho. E chegou até mim o yoga. Quando eu conheci o yoga foi um encontro realmente, foi magnífico, porque o yoga ele é muito além do exercício físico, muito além das posturas, muito além do fortalecimento do corpo ou do equilíbrio ou de qualquer objetivo desses. Ele tem uma filosofia milenar, uma sabedoria que está presente nessa filosofia que é fantástica, é uma sabedoria fantástica e cada aula com as minhas professoras, eu passei por várias professoras diferentes que iam trazendo um pouco mais dessa sabedoria, cada uma com o seu jeito, dando ênfase no que achava ser importante e tudo isso eu ia absorvendo. Conheci também os mantras, as músicas, né, que eles fazem com os mantras, são vários diversos artistas que criam essas melodias e isso me permitiu muitos momentos de meditação, de silêncio e de simplesmente sentir. Voltando a o que eu comentei no início, jamais eu poderia reconhecer o meu Deus interior pela explicação de alguém. Eu precisava sentir o meu Deus interior pela minha própria experiência. Então, fazer yoga e ouvir os mantras foi a minha própria experiência de sentir a minha totalidade, a totalidade do meu ser. Assim foi fluindo a minha jornada, conforme eu comecei esse caminho mais individual, digamos assim, foram chegando livros com informações, filmes, até filmes que foram lançados para trazer esse despertar da consciência. Então, isso vem chegando, as pessoas vão chegando até você. Se você está passando pelo despertar, se você está começando a conhecer tudo o que você deve estar começando a notar isso. E se não está, então a partir de agora comece a notar. Seja consciente de como as pessoas certas começam a aparecer para você, as coisas certas começam a aparecer para você, às vezes um vídeo no YouTube, às vezes até um episódio de um podcast de repente, ou algum livro que alguém comentou, qualquer coisa, tudo isso são portais que você pode cruzar e que vão te trazer esse conhecimento que você está procurando, esse autoconhecimento. E falando sobre estar sozinha, eu quero compartilhar aqui mais uma experiência que foi uma vez que eu tinha umas amigas e eu me desentendi com elas. A gente teve um pequeno conflito. Foi justo antes de uma viagem que eu tinha, uns dias antes de eu ir viajar, eu briguei com elas. A gente ficou assim, sem se falar, e nesse silêncio eu fui. Fui sozinha. Era a primeira vez que eu pegava carona de BlaBlaCar. E eu tava muito animada porque eu sabia que eu queria começar uma vida viajando. Que isso ia ser o meu estilo de vida, eu ia viver viajando, eu já tinha isso certo dentro de mim. Quando eu estava lá, sozinha, eu acordava cedo, ia na praia ver o sol nascer, meditar, fazer yoga.
E um dia eu subi o Morro do Farol, que é um ponto turístico lá da cidade de Torres. Eu estava em Torres, eu não sei se eu já tinha mencionado isso. E, e eu estava lá em cima daquele morro, olhando para o mar, sentindo aquele vento no meu rosto, escrevendo algumas coisas no meu caderninho. Eu andava sempre com um caderninho, uma caneta, para escrever meus insights, escrever qualquer coisa que eu estivesse sentindo no momento. E eu olhava para tudo ao meu redor, o oceano, o céu, as nuvens e até a grama mesmo onde eu estava sentada. E eu comecei a sentir um êxtase, uma grandeza, uma explosão de sentimentos dentro de mim que era completamente maravilhoso, sem palavras que possam descrever. E literalmente eu não consegui descrever. Eu me lembro que surgiu até um questionamento assim, tipo, o que que é isso, sabe? O que que é isso que eu tô sentindo? Como se chama isso? Porque eu sentia uma conexão com a natureza, com o céu, enfim, com todos os elementos da natureza, mas eu não sabia explicar. Depois de um tempo, né, como eu falei, chegaram alguns livros, alguns filmes, algumas informações, e aí eu consegui dar nome ao sentimento. Obviamente, o nome ele é só uma informação intelectual, mas a gente gosta dessas coisas, né? Eu gosto, pelo menos, de ter alguma informação, algumas palavrinhas para identificar as coisas. E era realmente esse sentimento de unidade, esse sentimento de que eu e a vida somos um. Eu sou a vida. Eu sou o céu, eu sou a nuvem, eu sou o oceano. E assim como eu vejo esse oceano fora de mim, ele existe também dentro de mim. Então foi um presente realmente que eu me dei de estar ali sem contato com ninguém para me distrair da minha autodescoberta, da minha meditação, da minha respiração consciente. E volto a mencionar aqui a respiração consciente. Respirem com vocês mesmos. Façam isso. Respirem sem regras, sem métodos, sem tem que ser assim, tem que ser assado. Se quiserem fazer as que eu tenho disponíveis aqui no Spotify ou no canal do YouTube, tem muitas respirações, tem em inglês também. E eu também ofereço sessões, se você quiser experimentar como é uma sessão de respiração consciente feita unicamente, especialmente e amorosamente para você, eu estou disponível, entre em contato. E para finalizar essa partilha de hoje, eu separei algumas dicas. Primeiramente, ficar sozinho é muito importante para que você fique mais conectado com você mesmo, para que você sinta tudo o que você é. Você precisa ter paz. Você precisa ter, nem que seja 15 minutos, cara, que você não tenha ninguém para se preocupar. Eu sei que você pode ter pessoas que dependam de você, filhos, pais, enfim, tá cuidando de alguém, tem obrigações, compromissos, enfim, mas você é seu maior compromisso.
Então, dê a você mesmo tempo sozinho, diariamente e eventualmente mais que 15 minutos. Tire algumas horas para não se preocupar com nada, para ter quietude. Sem quietude, meu querido, vai ser bem difícil você fazer esse caminho. Vai ser bem complicado e você vai querer desistir e você não vai conseguir porque algo dentro de você está chamando e esse algo dentro de você é o que está te motivando e ele vai abrir os caminhos, essa força dentro de você que está querendo ser vista, essa luz que está querendo brilhar, ela vai derrubar os obstáculos. Então, facilita, não resiste, faz as mudanças necessárias. Vá prestando atenção, ouvindo a voz do seu coração, que tudo vai dando certo. Segundo, faça a respiração consciente. Como eu já falei aqui, diversos motivos pelos quais a respiração consciente é fantástica e maravilhosa. Novamente, eu quis citar aqui. Terceiro, prestar atenção no momento presente, ou seja, diversas vezes por dia, combine com você mesmo que diversas vezes durante seu dia você vai prestar atenção. Ou seja, você vai sair daquele piloto automático em que tudo vai acontecendo e você vai repetindo um dia após o outro, 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 até que você surta. Então, você não vai fazer assim, você vai começar a tomar respirações ao longo do seu dia. Você tá lá no seu dia, de repente, do nada, você lembrou do momento presente. Então, você vai prestar atenção no que está acontecendo no seu momento presente. É bem simples. Bem simples. Agora mesmo, ó, respira. Que maravilha. Outra dica de como sentir esse Deus interior, como se conectar com a sua essência, criatividade, fazer algo criativo, se expressar de alguma maneira. Você deve ter alguma coisa favorita, no meu caso é desenhar ou escrever, eu gosto muito de escrever e de desenhar. E na verdade eu gosto de bastante coisas. Hoje em dia eu danço, eu canto, enfim, existem várias maneiras de expressar sua criatividade e isso ajuda muito a, esse sentimento dentro de você, a ele sair para fora. Novamente, voltando a esse exemplo, essa luz que quer ser vista, que quer brilhar, quando você expressa de alguma forma criativa, ela fica evidente, você vê ela ali, expressa em música, em dança, em arte, em poesia, enfim, existem até a culinária é uma forma de expressão também. E por último, valorize os momentos em que você se sente conectado com você mesmo. Então, quando você lembrou de dar aquela respirada ao longo do dia, quando você teve um dia que você conseguiu tirar uns minutinhos para você, valoriza, se agradece, agradece a você mesma, agradece pela disponibilidade, pela abertura, por estar ali saboreando a delícia de ser você, a delícia de ser quem você é, que é uma coisa que só você pode saber, só você pode desfrutar. Então,
Vamos finalizar com mais uma curta prática de respiração consciente. Pode fechar os olhos agora e tomar uma boa respiração. Infla o seu abdômen e lentamente solta o ar. Novamente, inspira pelo nariz e solta pelo nariz. Relaxa, observa como você se sente, observa como o ar flui conforme a respiração naturalmente faz o seu ciclo de inspiração e expiração. Simplesmente observa seus pensamentos, as suas emoções. Observa o ar, a sua respiração e relaxa, permitindo que tudo que foi dito hoje seja integrado no seu ser, tudo aquilo que serve você, que possa se desenrolar e fluir, e que tudo o que já não serve mais possa ser liberado, abrindo o espaço para o novo. Respira, permitindo essa magia aflorar naturalmente na sua vida. E quando quiser, já pode abrir os olhos. Eu te agradeço imensamente por adicionar consciência, a sua consciência e energia neste episódio de hoje. Te agradeço imensamente por ter a coragem de brilhar a tua luz. Te agradeço por seres quem tu és e agradeço a oportunidade de estar aqui agora compartilhando e brilhando. Espero que você também tenha desfrutado deste episódio e nos vemos em breve.